Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito de múltiplos e divisores, IMMC e MDC. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: reconhecer os múltiplos de um número e seus divisores. Obter o menor múltiplo comum entre dois ou três números e obter o maior divisor comum entre dois números. Os múltiplos de um número. Para obter o múltiplo de um número, basta realizarmos a multiplicação desse número por qualquer número natural, por exemplo, de 0 a 9, ou qualquer outro número. Vamos observar alguns números e seus múltiplos. Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. É a tabuada do 2, mas eles são infinitos. Então, depois de 20, vem 22, 24, 26. Os múltiplos de 3 são a tabuada do 3, 0, 3, 6, 9, 12. Também são infinitos. Então, depois do 30, 33, 36. Os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20, 50, 55, 60. Os múltiplos são sempre infinitos de um número, tá? O MMC de dois números é chamado de MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, né? Essa sigla MMC significa mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum de dois ou mais números naturais. Vamos estudar como obter o MMC de dois ou três números naturais. Observe os múltiplos de 2 novamente. E agora os múltiplos de 5. Reparem que nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 5 há múltiplos que são comuns, que é o caso do 0, do 10 e do 20. Mas o 0 nós não vamos estar utilizando, vamos usar apenas os múltiplos que são diferentes de 0. Então, o 10, o 20, o 30 também é outro múltiplo comum. Os números 10, 20 e 30 são múltiplos comuns positivos, de 2 e 5. Vamos agora ver qual que é o menor múltiplo. No caso, é o 10. Então, o MMC de 2 e 5 é igual a 10. Exemplos: obter o mínimo múltiplo comum nos casos. Na letra A, o MMC de 3 e 6. Então, nós vamos primeiro ver os múltiplos de 3. Vamos escrever alguns, os iniciais, né? Já tirei o 0, porque não vai precisar. Então, 3, 6, 9, 12, depois seria 15. Os múltiplos de 6. E o MMC de 3 e 6 é o menor múltiplo comum. Então, eles têm em comum o 6 e o 12, o menor é o 6, portanto, o MMC é 6. Na letra B, MMC de 9 e 12. Múltiplos de 9 e múltiplos de 12. Vai de 12 em 12, né? 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Reparem que o 36 é um múltiplo comum. Então, o MMC de 9 e 12 é 36. Então, os múltiplos de 9 e os múltiplos de 12, eles vão se encontrar pela primeira vez no número 36. Esse é o MMC, o mínimo múltiplo comum deles. Os divisores de um número. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com o resto igual a zero. Vamos observar alguns números e seus divisores. Olha para os divisores de 10. 1, 2, 5 e 10. Os divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Você vê que o 30 é divisível por 2, dá 15. O 30 é divisível por 3, dá 10. O 30 é divisível por 5, dá 6. Né?
E os divisores de 25, 1, 5 e 25 apenas. São divisões exatas. Os divisores de 24 tem bastante divisor também, ó. O 1, o 2, porque 24 dividido por 2 dá 12. O 3, 24 dividido por 3 dá 8. O 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Vamos para algumas observações. Todos os números são divisíveis por 1. Então, reparem que o 1 é divisor de todos os números. O maior divisor de um número é ele mesmo. Então, o maior divisor de 30 é 30. E o maior divisor de 25 é o próprio 25. Todos eles dividem o número em partes iguais, né? Se eu dividir 24 por 3, dá 8 em cada parte. E a divisão tem que ser exata para ser divisores. O MDC de dois números é chamado de MDC, que significa máximo divisor comum, o maior divisor comum de dois ou mais números naturais. Vamos estudar como obter o MDC de dois números naturais. Observe os divisores de 15. 1, 3, 5 e 15. E agora os divisores de 25. 1, 5 e 25. Os números 1 e 5 são os divisores comuns positivos de 15 e 25. O maior divisor é o 5, então o MDC é igual a 5. MDC de dois números, exemplos, obter o máximo divisor comum nos casos. MDC de 6 e 21. Múltiplos divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. E divisores de 21. 1, 3, 7 e 21, né? 3 e 7 dá 21. O maior divisor comum é o 3. Né? Eles têm em comum o 1 e o 3. Então, o MDC é igual a 3. Se por um acaso eles tivessem apenas o 1 como divisor comum, o MDC pode ser 1. MDC de 8 e 12. Então, vamos para os divisores de 12. 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 8 primeiro, né? 1, 2, 4 e 8. E agora os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, eles têm como comum o 1, o 2 e o 4. Né? Então, o maior divisor é o 4. Pessoal, chegamos ao final desta aula. Vimos múltiplos divisores MMC e MDC. Procurem esclarecer suas dúvidas e uma boa semana para todos vocês. E até breve!